Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Enfim, eu disse durante o vídeo do Padre Roger Luiz sobre o último pronunciamento dele que esse pronunciamento era muito esclarecedor, que se nós pensássemos um pouquinho, juntássemos as peças do quebra-cabeça com o pronunciamento do Padre Roger, nós conseguiríamos entender. Porque quando há uma denúncia, essa denúncia ela tem que partir de alguém também para que o Ministério Público acolha essa denúncia. Ou seja, no caso da Canção Nova, sim, teve pessoas da Canção Nova que fizeram a denúncia. E, eu digo com toda a propriedade, são denúncias que, pela carta que eu li da defesa do advogado da Canção Nova, são denúncias que não têm fundamento. Tanto que hoje, na audiência que teve, o juiz já rejeitou uma boa parte do que o Ministério Público tinha ali indiciado. Vamos dizer assim, não sei o linguajar técnico. No entanto, com esse vídeo eu quero esclarecer, porque eu vou pegar um trecho do vídeo do Padre Roger Luiz e vou trazer dois vídeos excelentes de uma advogada. Um dos motivos de eu não trazer a história é que eu não sabia como contar essa história, vamos dizer assim, sem dar nome aos bois. Mas a Priscila Guimarães, uma advogada que também é católica e acompanhou todo o processo, soube muito bem fazer um vídeo esclarecendo a última parte da verdade. Tudo que nós trouxemos aqui até agora é verdade, mas faltava essa peça do quebra-cabeça para que vocês entendam a verdade total do que ocorre também no caso do processo da Canção Nova. Então, por isso, eu vou colocar aqui o vídeo, trecho que eu tirei do último pronunciamento do Padre Roger Luiz e os dois vídeos da advogada Priscila Guimarães. Vou deixar o arroba dela aqui também para que você possa seguir o canal dela. Eu creio que ela também tem um canal no YouTube que chama Priscila Guimarães. Você pode seguir. Mas enfim, eu vou colocar o vídeo. Outro questionamento nosso é que a ação civil pública ajuizada, em que a promotoria pede a destituição da maioria dos membros do Conselho Deliberativo da Fundação, missionários da comunidade Canção Nova, porém ela não pede a destituição do diretor executivo e do Conselho Fiscal, que são responsáveis por assinar e fiscalizar os contratos. Oi, vem cá, tem um dedinho de prosa comigo sobre a Canção Nova e o processo e a defesa. Pessoal, eu só decidi gravar esse vídeo porque eu esperei mesmo Deus falar comigo. Eu busquei a sua orientação, ele bondoso como é me deu uma resposta. Em oração eu recebi Atos 6. E só então eu tive certeza do que eu precisava ser feito. Então fica até o final, porque você inclusive vai entender o porquê ele me deu Atos 6. E um dia, quem sabe, eu conto aí pra vocês a minha história com o nosso pai. Mas agora, vamos direto ao ponto, né? A Fundação João Paulo II, ela movimenta milhões de reais todos os anos, sendo uma das fundações mais estruturadas do Brasil no segmento religioso, no segmento da comunicação, como a gente viu no último vídeo. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação alegando 3 coisas principais. Atenção! 1. Que a fundação não está cumprindo o que foi estabelecido na sua criação. 2. Afirmam que há transferência irregular de dinheiro para a Canção Nova. 3. O acobertamento de um suposto assédio moral. Mas, atenção! Segundo a defesa, essas acusações não têm base sólida e escondem um interesse maior. Então, atenção na história que eu vou contar, tá? Além disso, o fundador da Canção Nova e da Fundação, João Paulo II, Monsenhor Jonas Habib, faleceu em 2022. Com isso, houve uma sucessão dentro da Fundação, conforme o seu estatuto, levando aí o padre Vaguinho à presidência da instituição. A ação do MP surge exatamente nesse momento de transição, gerando dúvidas aí sobre qual seria a real intenção por trás desse processo.
Então, o que é que a defesa aponta como problema na ação? Primeiro ponto, a Fundação João Paulo sempre esteve ligada à Canção Nova. A fundação, ela foi criada para quê? Para ser um braço evangelizador de quem? Da Canção Nova. O MP, ele quer desassociar as duas, alegando que a fundação, ela tem que ser independente da sua mantida. Mas isso contraria a vontade do fundador, a história da instituição, o próprio estatuto. Desde a sua criação, a fundação, ela sempre teve conselheiros ligados à Canção Nova dentro da fundação. O estatuto deixa claro que a fundação existe para quê? Para apoiar a evangelização. E não tem motivo legal para essa separação, já que a conexão entre elas sempre foi legítima há vários anos. Segundo, a acusação de desvio de dinheiro não se sustenta. O Ministério Público alegou que existe desvio de recursos da Fundação João Paulo II para a Canção Nova. Mas atenção, o dinheiro ele foi usado para as atividades ligadas à Canção Nova, que é a razão da sua existência. Se tiver dúvida, vai no meu último vídeo. Todos os contratos passaram por auditorias internas, externas, não foi identificada nenhuma irregularidade. As prestações de contas da Fundação foram aprovadas por anos consecutivos. Por quem, gente? Pelo Ministério Público de São Paulo. Então agora vem cá um cadinho, vê um ponto estranho. O Ministério Público não pediu o afastamento de uma pessoa importante, do diretor executivo da Fundação, o senhor Florindo, que é quem assina os contratos financeiros. Então, se o problema fosse um desvio de dinheiro, por que o Ministério Público não incluiu o principal responsável pelas transações? Aquele que assina. Terceiro, o caso de assédio moral foi conduzido de forma irregular. Então, outro ponto da ação é a acusação de que a Fundação teria cobertado o caso de assédio moral, mas a defesa afirma que essa acusação foi construída sem provas concretas. 4 membros da Canção Nova foram afastados após uma investigação do Comitê de Compliance. O processo disciplinar não garantiu o direito de defesa aos acusados. O Conselho Deliberativo, então, resolveu suspender a penalidade promovida pelo Compliance para garantir que os missionários pudessem se defender antes de ter uma decisão final. Então, a suspensão não anulou a punição. Detalhes importantes aqui. Atenção, Cato. O Comitê de Compliance era formado por quem? Funcionários subordinados ao diretor executivo. Lembra dele, o senhor Florindo? Ou seja, não tinha uma autonomia real para tomar decisões imparciais. E o inquérito do Ministério Público não ouviu todas as testemunhas sobre o assunto, incluindo a vice-diretora executiva. A defesa, pessoal, aponta que essa acusação foi usada como um pretexto para justificar a intervenção na Fundação. Quarto, colocar a família Flor no controle da Fundação. A defesa da Canção Nova afirma que o real objetivo do Ministério Público é entregar o controle da Fundação à família Flor. Na ação, o Ministério Público propôs um TAC, termo de ajustamento de conduta, com um detalhe interessante. Atenção aqui. Dona Petúnia, ex-membro do Conselho Deliberativo, ganharia uma cadeira vitalícia e poderia ali escolher seu sucessor. O que isso significa na prática, Priscila? Significa que com Dona Petúnia no cargo, ela poderia indicar o senhor Flores Belo, que é o atual vice-presidente do Conselho Deliberativo, ou o seu filho, o senhor Florindo, lembra do diretor executivo da Fundação? Ele. E isso criaria um nepotismo fundacional, garantindo que essa família Flor continuasse no controle absoluto da Fundação João Paulo II, contrário ao desejo do fundador, e sem nenhum religioso. O mais curioso, a própria Dona Petúnia não quis essa cadeira vitalícia. E o mais engraçado, o Ministério Público não pediu o afastamento do senhor Florindo, diretor executivo, que é quem gerencia os contratos financeiros da Fundação. Ou seja, a defesa argumenta que o Ministério Público ele está sendo seletivo nas suas acusações para favorecer um grupo específico. Priscila, o que é que pode acontecer agora então, hein? O processo está com o juiz para decisão desde o dia 1 de fevereiro. Nos próximos dias, o juiz deve decidir se os conselheiros da Fundação João Paulo II serão afastados em medida cautelar, como pede o Ministério Público. Agora, então, pessoal, o que resta é rezar e acompanhar de perto essa decisão. Bom, e Atos 6, né? Em Atos 6, 7 homens foram escolhidos para servir, dentre eles Estevão. Estevão, ele foi acusado injustamente. Quantas pessoas fazem parte do Conselho Deliberativo da Fundação João Paulo II? Eu te conto, 7. Agora fala você pra mim. Depois de ler Atos 6, quem é o Estevão nessa história toda da Canção Nova? Compartilhe esse vídeo, marque aqui quem precisa saber da verdade e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Meus queridos, atualização importante sobre o caso Canção Nova. Lembram aí da história de José no Egito? Os irmãos o venderam achando que o estavam derrotando, mas lá no final, Deus transformou tudo em vitória. Assim também foi esta decisão que saiu hoje do juiz nesse caso. Primeiro, parte da ação foi indeferida. Então, assim como quando Jesus foi questionado
pelos fariseus e calou seus acusadores com sabedoria, o juiz rejeitou parte das acusações sem nem analisar o mérito. O Ministério Público acabou pedindo muito, mas nem tudo foi aceito. Segundo, o pedido de afastamento dos conselheiros, pelo menos neste momento, foi negado. Lembram aí de Daniel na Cova dos Leões? Tentaram derrubá-lo, mas Deus o protegeu. E aqui o Ministério Público queria afastar os conselheiros imediatamente, mas o juiz ainda não conseguiu eliminar, ou seja, ninguém será afastado agora. Terceiro ponto, o caso segue para a audiência de conciliação. Assim como Davi, que antes de enfrentar Golias tentou dialogar ali com seus irmãos e o rei, o juiz decidiu que a melhor solução agora é uma conversa. Então foi marcada uma audiência presencial para o dia 25 de março de 2025, pertinho. Agora, todo mundo será citado oficialmente, terão prazo ali para apresentar sua defesa. Então, o que isto significa, Priscila? O Ministério Público não conseguiu afastar ninguém agora. Parte do processo foi encerrado sem julgamento do mérito. O caso ainda não acabou, mas a defesa segue firme. Lembra aí do último vídeo de Atos 6? Quantos homens foram escolhidos? Quantos conselheiros deliberativos existem nesse caso? Comenta aqui sua opinião, compartilha para que mais pessoas saibam a verdade e saibam o que está acontecendo no processo da Canção Nova. Um beijo, até a próxima. Enfim, meus queridos irmãos, agora é só você pesquisar quem são as pessoas que foram citadas no vídeo pelos seus respectivos cargos dentro da Canção Nova aí, que você vai entender certinho essa história contada tanto pelo Padre Roger como também pela advogada. Então esta é a parte final, né? Tudo que nós já trouxemos é verdade e essa era a última parte do quebra-cabeça que faltava para a gente identificar também realmente como que surgiu essa questão dentro aí da comunidade. Salve Maria e que viva Cristo Rei!